A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 22, que diz: Agora, porém, recomendo que tenha coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Nós estamos estudando dentro do capítulo 27. Falamos anteriormente sobre a viagem de Paulo a Roma, onde Paulo vai embarcar num navio junto com um oficial que vai acompanhá-lo ali. E nós vamos ver que Paulo ele está indo em direção a Roma para ser julgado ali, para ser ouvido por César. E Paulo anteriormente, quando eles estavam navegando e encontrando dificuldade, até mesmo alguns ventos já era contrário, Paulo ele vai orientar ali aquela tripulação a não avançar, a não ir esperar passar o inverno para depois partir para Roma. Mas ali, tanto aquele oficial quanto o comandante do navio, eles não aceitaram, e seguiram a viagem e não deram ouvido a Paulo. Nós vamos observar que a partir do versículo 13 vai ser narrado dentro da palavra do Senhor a tempestade. A palavra do Senhor diz que quando começou a soprar suavemente o vento sul, eles pensavam que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Eles achavam que o vento tinha acalmado, que já tinham obtido ali o que eles desejavam, o que eles precisavam para poder navegar em direção ali àquela cidade. E nós vamos observar que pouco tempo depois do navio ter descido da ilha, um vento muito forte, na tradução aqui diz que é um vento forte chamado Nordeste. E o navio ele foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. E assim eles cessaram as manobras e ficaram ali à deriva. E passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda, eles foram com dificuldade, que eles conseguiram recolher o barco salva-vidas, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Então, no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Nós vamos ver que ali eles começam já no meio dessa tempestade ter que se livrar até das cargas que estavam no navio, para que o navio não viesse afundar. Nós vamos observar que essa tempestade era uma tempestade violenta, e no momento de uma tempestade não importa mais nenhum bem material que esteja no navio. E também quando nós olhamos mediante a nossa tempestade das nossas vidas, muitas vezes o dinheiro não vai resolver o problema. Muitas das vezes aquele bem tão precioso que nós podemos ter da parte material não vai preencher nenhum vazio, E nessas horas, quando a gente é pego até no momento de enfermidade, quando alguém precisa de uma cura, quando uma pessoa está desenganada pelo médico, nós vamos observar, podemos dizer que isso faz parte das tempestades da vida. Nós vamos ver que
Tem pessoas que gastam tudo porque quer realmente resolver aquele problema, né? E muitas das vezes começa a lançar fora, né, suas reservas, tudo para tentar solucionar. Mas eu digo para você que tem tempestades, né, que nós podemos lançar tudo fora. Mas se nós não convidarmos o Senhor para estar no meio dessa tempestade, estar conosco, nos ajudando, nós podemos perder tudo. Como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela vivia 12 anos padecendo, ela tinha gastado tudo com os médicos, né, e ela não tinha resolvido o seu problema. E quando ela toca em Jesus, ela é curada. Então a sua tempestade passa ao ela tocar em Jesus. Eu tenho certeza que você também, que possa estar vivendo esse momento difícil na tua vida, seja ele qual for, confie no Senhor Jesus, clame por Ele, creia que Ele tem todo o poder para acalmar a tempestade. Aqui dando continuidade no versículo 19, a palavra diz que no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem e a tempestade continuava a bater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvar. Então aquela tempestade, ela era tão grande, né, que não era possível, né, contemplar o sol e nem as estrelas. Aquela tempestade, ela continuou ali sobre aquelas vidas, sobre aquele navio, e chegaram ao ponto ali de perder toda a esperança de serem salvos. Isso muitas das vezes acontece. Que muitas das vezes a luta vem, a tempestade ela é tão grande, o problema ela é tão grande, que muitos já perderam a esperança, né, de ser curado, a esperança daquele filho ser liberto, a esperança, né, de receber realmente aquela vitória. Mas eu digo para você, não importa qual seja o tamanho da tempestade, tenha certeza que Deus sempre enviará socorro e sempre usará pessoas para poder falar do seu amor, sempre usará pessoas para poder realmente dizer que a tempestade ela vai passar. E se eu nesse dia sou essa pessoa, sou grato a Deus, para dizer para você que essa tempestade vai passar. À medida que você entender que o Senhor, Ele é o seu Senhor, que Ele te ama, e que Deus ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para morrer por todos nós. Isso já foi um sinal, e é um dos maiores sinais, né, de amor. Isso é a maior prova de amor. Nós vamos observar que eles vão perder a esperança, né, porque já se passava dias, já tinham lançado cargas do navio, né, tirado do navio, e a tempestade ela não passava. Entenda que acima das nuvens tem um céu azul, tem um céu bonito. Muitas das vezes a tempestade ela pode limitar a nossa visão. Como limitava, eles não conseguiam contemplar nem o sol e nem as estrelas devido ao tamanho da tempestade. Mas acima do sol, acima das nuvens tem o céu. Então, no meio dessa tempestade, mesmo que você esteja olhando para o alto e não esteja contemplando os céus, você esteja contemplando nuvens tempestuosas, mas se você crer, essas nuvens elas vão passar, essa tempestade ela vai passar e você vai contemplar os céus. O versículo 21 diz que, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Então, Paulo ele lembra aqui que ele falou que não deveria partir, que deveria esperar o inverno passar para depois, né, passar aquele momento para depois eles
né, irem partir, mas ele não obedeceu. E Paulo, quando ele fala sobre isso com eles, né, Paulo ele não está ali sendo aquele cara soberbo, querendo falar, tá vendo, querendo, né, como muitas das vezes muitas pessoas fazem. Eu te avisei, eu te disse, né, você fez, por isso que tá aí. Não, Paulo não foi nesse sentido. Paulo falou, ó, eles não aceitaram o meu conselho, pois assim teriam evitado esse dano, né, e prejuízo. O versículo 22 diz, agora, porém, recomendo que tenha coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Então, Paulo aqui, como homem de Deus, ele vai dizer, né, e é o nosso texto devocional, que eles encorajam ele, dizendo que eles deviam ter coragem, que nenhuma vida iria se perder naquele navio, né, que ninguém iria ali perder a sua vida, mesmo no meio de uma tempestade tão grande. Ele vai dizer ali que ninguém iria se perder. E ali tinha cerca de tinha 276 pessoas, 276 almas naquele navio. É interessante, né, que o servo do Senhor, Paulo, quando ele está sendo direcionado para Roma, ali para ser julgado, e né, num navio, no meio de uma tempestade, Paulo ele tem a oportunidade de falar ali, de falar que Deus, no versículo 23 ele vai dizer da seguinte forma: ontem à noite apareceu-me o anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Olha que benção, né? Nós vamos ver que o anjo do Senhor, ele aparece e fala com Paulo. Paulo, desde quando ele saiu para ir em direção a Roma, quando o Senhor já disse que ele iria para Roma, eu envia Paulo, e o Senhor tem os seus meios de nos enviar, né? E ele vai enviar Paulo. Paulo já sabia que iria se cumprir ali, na vida dele, as promessas do Senhor. Mas o Senhor também, ele aqui, ele renova, né, a sua promessa, ele renova aqui, dizendo que não só Paulo, mas todos que estavam no navio iriam juntos e iriam ser salvos e não ia se perder nenhum. Entenda que o Senhor também ele nos encoraja nesse dia, né? No meio dessa dificuldade, que você creia que o Senhor está dizendo que ninguém vai se perder. Até mesmo se for da vontade do Senhor, essa vida não vai se perder. Essa pessoa que está enferma, o Senhor pode curar. Esse filho que está desviado, ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Creia que ninguém vai se perder. Tenha a certeza, né? Sirva ao Senhor, né? Entrega a sua vida para o Senhor. Fala, igual Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa também crer que é preciso, de repente, passar por algumas aflições e dificuldades para que o nome do Senhor seja glorificado, mesmo para que as pessoas vejam Cristo em nós, né? Cristo em vós, né? Que possamos entender que muitas das vezes o fim não chegou ao fim, é preciso comparecer, aqui Paulo era preciso comparecer diante de César. Então essa tempestade não é para te matar, essa tempestade é para te fortalecer, é para que você possa, além de estar ali vendo o favor de Deus, outras pessoas também venham crer no Senhor Jesus. E a partir desse momento, essa pessoa vai ser salva. Toda a sua casa, toda a sua família vai ser salva. Então, creia no Senhor Jesus. Caminhe com o Senhor, né? Porque aquele que anda com Deus, ele pode estar num momento de tempestade, mas ele tem a certeza de que o Senhor ele vai conceder a vitória. Ele tem a certeza que o Senhor
está no controle de todas as coisas. Então, no meio dessa tempestade, não se desespere, mas creia que Deus te colocou nesse lugar. Muitas das vezes, você está no meio de uma tempestade e você está vendo tantas coisas. Deus te colocou num problema que nem é teu, mas é para que você resolva, para que você dê testemunho naquele lugar, seja no meio da empresa, seja no meio da tua família, seja em qualquer área que for. Deus te colocou nesse lugar para que você venha ali com autoridade, como Paulo ele falou, ontem à noite apareceu um anjo do Deus a quem pertenço. Ele disse que ninguém ia se perder nesse navio. Então, de repente você vai chegar e vai declarar como Paulo declarou: ninguém vai se perder. Não é agora, não é o fim, né? Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Então coloque o Senhor, adore e exalte o nome santo do Senhor nos momentos difíceis. Versículo 25, a palavra diz assim, Paulo está dizendo, assim tenha ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Você crê que vai acontecer conforme o Senhor está dizendo? Então tome posse dessa palavra nesse dia. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Mesmo que você, como diz no versículo 26, no entanto, devemos ser arrastados para alguma ilha. Paulo lhe dá as instruções, fala aquilo que o Senhor revelou a ele. Então tenha bom ânimo. Creia no Senhor Jesus. Fique com essa palavra.